Meu nome é Lucas, e essa história que vou contar aconteceu em 2019. Eu não queria gravar isso, mas as coisas estão pesadas demais para mim. Preciso desabafar, mesmo que ninguém acredite. Tudo começou quando eu me mudei para um apartamento menor no centro de São Paulo, perto da Praça da República. Era uma kitnet simples, barata, com vista para um prédio velho que parecia abandonado. O lugar era apertado, mas dava para o gasto. Eu precisava economizar depois do divórcio, então qualquer coisa servia. A princípio, tudo parecia normal. Fazia minhas refeições no boteco da esquina, ia trabalhar de segunda a sexta e voltava exausto. Mas logo percebi pequenas coisas estranhas. Ouvia passos na laje acima às 2 da manhã, mesmo sabendo que o andar de cima estava vazio. Pensei que fosse imaginação ou talvez moradores do outro lado do corredor. No começo, ignorei, achando que era só cansaço. Depois de umas semanas, os sons se tornaram mais frequentes. Não eram apenas passos, havia arranhões nas paredes, como se algo estivesse raspando lentamente. Parecia vir de dentro das paredes, mas quando pressionava o ouvido contra elas, o som cessava. Certa vez, joguei água no chão para ver se era infiltração causando algum ruído estranho. A água secou normalmente, sem rastros. Comecei a me sentir observado, como se alguém me vigiasse enquanto eu dormia. Uma noite, decidi investigar. Peguei uma lanterna e subi até o andar de cima pelo poço da escada. Estava trancado, mas havia uma fresta na porta enferrujada. Iluminei o interior e vi um espaço completamente vazio. Nenhum móvel, nenhuma marca de ocupação recente. Só poeira e teias de aranha. Mas algo me chamou a atenção. Uma pilha de jornais velhos no canto esquerdo. Eles pareciam intactos, como se tivessem sido deixados ali propositalmente. Voltei ao meu apartamento inquieto, tentando entender o que estava acontecendo. Comecei a notar que objetos mudavam de lugar sem explicação. Meu celular, que sempre deixava na mesa da cozinha, aparecia na cama. Minha chave, que guardava no bolso, estava sobre a pia. Pensei que pudesse ser distração minha, mas essas coisas começaram a acontecer quase diariamente. Decidi instalar uma câmera escondida para registrar o ambiente à noite. As gravações mostravam algo perturbador. Não havia ninguém visível mexendo nas coisas, mas objetos se moviam sozinhos. Um copo deslizava pela mesa lentamente, como se empurrado por mãos invisíveis. O controle remoto pulava do sofá para o chão sem razão aparente. O mais assustador foi quando vi minha própria sombra se mover sem que eu estivesse no cômodo. Era como se outra pessoa estivesse ali, imitando meus gestos, mas sem corpo. Aquilo estava me consumindo. Eu mal conseguia dormir e comecei a questionar minha sanidade. Minha melhor amiga, Raquel, percebeu que algo estava errado e veio me visitar. Ela ficou preocupada com meu estado de espírito e sugeriu que eu procurasse ajuda profissional. Contei sobre as coisas que vinham acontecendo, mas ela achou que eu estava exagerando. Disse que provavelmente era estresse acumulado. Mesmo assim, insistiu para passar a noite lá. Naquela noite, Raquel e eu ficamos acordados até tarde conversando. Por volta de meia-noite, ela disse ter ouvido um sussurro vindo da sala. Pegamos a lanterna e fomos verificar, mas não encontramos nada. Quando voltamos para o quarto, ela comentou que sentia uma sensação estranha, como se alguém estivesse nos observando. Eu ri, tentando aliviar o clima, mas por dentro estava apavorado. Pouco depois, ela resolveu ir embora, dizendo que aquilo era pesado demais. Sozinho novamente, tentei manter a calma. Fui até a varanda tomar um ar, mas o prédio em frente continuava me incomodando. Havia uma janela específica no terceiro andar, que parecia refletir uma luz fraca todas as noites. Dessa vez, porém, eu vi algo diferente. Uma silhueta escura apareceu na janela, parada, olhando diretamente para mim. Congelei. Quando pisquei, ela desapareceu. Voltei para dentro tremendo, sem saber o que pensar. Comecei a evitar sair à noite e passava os dias tentando racionalizar o que estava vivendo. Pesquisei sobre o prédio antigo e descobri que ele tinha sido desocupado após um incêndio nos anos 80. Moradores relatavam atividades estranhas antes do desastre, mas nada concreto.
Isso só aumentou minha angústia. Decidi confrontar o síndico do meu prédio, perguntando se ele sabia algo sobre o edifício vizinho. Ele me olhou de forma estranha e pediu para eu não me meter com aquilo. Os eventos começaram a se intensificar. Certa madrugada, acordei com uma sensação de peso no peito, como se algo estivesse me prendendo à cama. Abri os olhos devagar e vi vultos no canto do quarto. Não eram claros, mas dava para distinguir formas humanas, agachadas, como se estivessem me observando. Fechei os olhos com força, rezando para que sumissem. Quando abri novamente, eles não estavam mais lá, mas o ar ainda parecia pesado, sufocante. Foi então que decidi sair daquele lugar. Coloquei minhas coisas em caixas e comecei a procurar outro apartamento. Enquanto organizava os pertences, encontrei uma fotografia antiga que não reconheci. Era uma imagem desbotada de uma família posando em frente ao prédio vizinho. Todos sorriam, exceto uma criança, que olhava diretamente para a câmera com uma expressão vazia. Virei a foto e li uma frase escrita à mão: "Eles nunca vão embora." Aquilo me gelou por completo. No dia da mudança, algo estranho aconteceu. Enquanto carregava as últimas caixas, ouvi uma voz infantil bem próxima. Ela repetia baixinho: "Você prometeu ficar." Parei onde estava, olhando ao redor, mas não havia ninguém. Meu coração disparou. Entrei no elevador apressado, tentando ignorar o som. Quando cheguei ao térreo, percebi que havia esquecido meu celular no apartamento. Resolvi subir novamente para buscá-lo, mas, ao abrir a porta, senti que algo estava diferente. O apartamento estava bagunçado, como se alguém tivesse revirado tudo. As paredes tinham marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado arranhá-las desesperadamente. No meio da sala, havia uma pilha de jornais idêntica àquela que eu tinha visto no andar de cima. Só que agora eles estavam cobertos de cinzas. Olhei para a varanda e vi a mesma silhueta escura na janela do prédio vizinho. Desta vez, ela não desapareceu. Ficou lá, imóvel, enquanto eu pegava meu celular e corria para fora. Hoje moro em outro lugar, longe daquela região, mas às vezes acordo suando frio, com a sensação de que algo está ao pé da minha cama. Ainda ouço passos acima de mim, mesmo sabendo que o teto é sólido. Às vezes, jurar ouvir aquela voz infantil murmurando: "Você prometeu ficar." Não sei o que realmente aconteceu naquele apartamento, nem quero descobrir. Se você está assistindo isso, espero que entenda meu aviso. Algumas coisas não devem ser perturbadas. Não sei exatamente como começar isso. Já reescrevi esse texto umas 3 vezes, mas tudo soa bobo quando eu releio. Só que tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Eu não estou inventando nada. Juro por tudo que é mais sagrado. O que aconteceu comigo naquele apartamento foi real. Se você acredita ou não, é contigo. Mas eu precisava contar para alguém. Talvez, se eu colocar isso para fora, consiga dormir uma noite inteira, porque desde aquele dia eu nunca mais consegui dormir sem luz. Em 2022, eu me mudei sozinho para um apartamento pequeno em São Bernardo, numa rua meio esquecida, com cara de bairro antigo. Eu tinha conseguido um emprego legal num escritório de contabilidade e finalmente podia sair da casa dos meus pais. Era um lugar modesto, com 2 cômodos, mas todo meu. A rua era silenciosa, vizinhos discretos e tudo parecia perfeito. Na primeira semana, eu dormia igual pedra, satisfeito por ter conquistado minha independência. Não imaginava que o pior sono da minha vida ainda estava por vir. O primeiro sinal de que algo não estava certo foi uma sensação estranha que me acordou no meio da madrugada. Eu abri os olhos de repente, com o coração disparado, como se alguém tivesse me chamado pelo nome. Eram 3 da manhã. Olhei em volta no escuro, escutei o barulho distante de um carro passando, mas dentro do AP só tinha silêncio. Tentei voltar a dormir, mas senti um arrepio estranho, como se tivesse alguém encostando no meu pé. Acendi a luz e, claro, não tinha nada ali. Ri de mim mesmo e voltei a dormir, achando que era cansaço. Só que isso começou a se repetir. Toda madrugada, entre 2 e 3 da manhã, eu acordava, às vezes com um sobressalto, outras com uma leve coceira no braço ou uma sensação de estar sendo observado.
Sempre acordava sem motivo claro. Até que, numa dessas noites, ouvi um som vindo da cozinha. Era como se um copo tivesse sido colocado suavemente sobre a pia. Levantei devagar. Peguei meu celular para usar a lanterna e fui até lá. Não tinha ninguém, claro. Mas um dos copos que eu deixei no escorredor estava no meio da pia. E eu lembro bem que tinha guardado tudo antes de dormir. Eu tentei ignorar. Pensei em sono leve, gato no telhado, barulhos do prédio. Me convenci de que era só impressão. Mas então começou a acontecer durante o dia também. Começou com pequenos estalos no teto, mesmo sem ninguém no andar de cima. Depois, sombra passando perto da porta de entrada, quando eu tinha certeza de que estava sozinho. Uma vez, eu estava tomando banho e senti nitidamente alguém mexendo na maçaneta do banheiro. Quando saí, molhado e apavorado, a porta do quarto estava entreaberta. E eu lembrava bem de ter fechado todas antes de entrar no chuveiro. Comecei a me sentir estranho dentro de casa, como se não estivesse mais sozinho. E o pior é que ninguém me levava a sério. Quando eu falava sobre isso com meus colegas do trabalho, eles riam, falavam que era coisa da minha cabeça. Um até brincou: é o preço da liberdade, ouvir os barulhos que os pais sempre resolviam pra gente. Só que aquilo estava acabando comigo. Eu evitava voltar para casa cedo, ficava enrolando no mercado, sentava em banco de praça, só para não ter que ficar sozinho naquele lugar por mais tempo que o necessário. O mais perturbador aconteceu numa terça-feira. Eu lembro porque era o dia da semana que eu costumava fazer faxina. Estava em casa, sozinho, com música baixa tocando no celular. Enquanto lavava o banheiro, vi uma coisa que me congelou por dentro. O espelho embaçado mostrava, por menos de um segundo, uma silhueta atrás de mim. Quando virei, nada. Mas o medo que senti foi real. Desliguei tudo e fui direto para a casa da minha mãe. Dormi lá naquela noite e inventei que estava sem luz. Só que a luz estava funcionando. Eu é que não queria ficar sozinho. Depois desse dia, parei de usar o espelho do banheiro. Cobri ele com um pano e deixei assim por semanas. Mas o que quer que estivesse lá parecia estar ficando mais ousado. Comecei a ouvir sussurros. Não dava para entender o que diziam, mas era uma espécie de murmúrio baixo, arrastado, que vinha sempre do corredor. E sempre à noite. Uma madrugada levantei com dor de cabeça forte e vi uma luz fraca acesa na sala. Achei que tinha deixado a televisão ligada, mas quando cheguei lá, a TV estava desligada da tomada. A luz vinha da janela. Mas não era luz da rua. Era uma espécie de clarão branco, como se tivesse um refletor apontado para dentro do apartamento. Quando cheguei perto da janela, ele simplesmente apagou. Lá fora, tudo escuro. O poste mais próximo estava com a lâmpada queimada há dias. Voltei para a cama tremendo. Não dormi mais naquela noite. E comecei a questionar minha sanidade. Fui num psiquiatra. Ele me receitou calmantes leves. Disse que podia ser estresse, da mudança, adaptação. Mas eu sabia que não era isso. As coisas que aconteciam ali não estavam só dentro da minha cabeça. Tinha algo real. Uma noite chuvosa, enquanto eu tentava dormir com a televisão ligada baixinho, ouvi um som diferente. Era como se alguém estivesse riscando a parede do quarto com a unha. Um som seco, contínuo. A parede encostava no apartamento vizinho, mas aquele lado estava desocupado. Fui até lá, encostei o ouvido e ouvi uma respiração pesada, grossa. Parecia um ronco abafado. Fiquei paralisado. Saí do quarto devagar e dormi no chão da sala, com todas as luzes acesas. Na manhã seguinte, havia marcas na parede. 3 riscos longos, fundos, que não estavam ali antes. Depois disso, decidi procurar o zelador do prédio. Perguntei se ele sabia de algo sobre o morador anterior daquele AP. Ele olhou estranho, meio desconfortável, e disse que um senhor morou ali por muitos anos. Morava sozinho, era bem reservado. Dizem que ele começou a agir estranho depois que a esposa morreu. O zelador contou que nos últimos meses, os vizinhos ouviam ele conversando sozinho, andando de madrugada pela casa, arrastando móveis. Um dia, sumiu. Foi encontrado morto na cozinha, sentado numa cadeira, com uma expressão estranha no rosto. Parecia assustado, segundo ele.
Ninguém quis o apartamento por meses. Eu não consegui mais ficar ali, mas não tinha para onde ir. Comecei a dormir no sofá, luz acesa, rádio ligado, qualquer coisa para não me sentir tão sozinho. Mas mesmo com todos esses cuidados, as coisas continuaram. Uma noite, acordei com o rádio chiando. Quando levantei, vi que todas as portas estavam abertas. A do banheiro, a do quarto, até a da entrada. E eu sempre trancava tudo antes de deitar. Saí correndo, fui direto para a portaria, mas o zelador não estava. Voltei só quando amanheceu. E a cada noite, aquilo ficava mais pesado. Minha última noite ali foi a pior. Já fazia 2 semanas que eu não dormia direito. Estava com olheiras profundas e tinha pedido uns dias no trabalho. Naquela noite, tentei me convencer que não ia acontecer nada. Tomei remédio para dormir e me deitei cedo. Acordei com uma dor no peito. Era como se alguém tivesse sentado em cima de mim. Abri os olhos e vi, por um segundo, uma figura no canto do quarto. Só o contorno, parado, imóvel. Não conseguia me mexer, nem gritar. O quarto estava gelado. Quando consegui virar o rosto, a figura tinha sumido. Levantei cambaleando, corri até a cozinha, acendi todas as luzes. Fiquei ali, sentado no chão, até amanhecer. Quando fui ao banheiro, vi que o pano que cobria o espelho tinha caído. No vidro, havia marcas de mão, pequenas, mas nítidas, como se alguém tivesse encostado pelo outro lado. Eu nunca mais entrei naquele banheiro. No dia seguinte, pedi demissão. Liguei para minha mãe e falei que ia ficar um tempo na casa dela. Ela não questionou. Parecia aliviada, na verdade, como se já soubesse que eu não estava bem. Nunca contei tudo para ela. Nem vou. Hoje, 2 anos depois, ainda tenho pesadelos com aquele apartamento. O prédio continua lá, meio abandonado. Dizem que ninguém consegue morar muito tempo naquele 203. Alguns tentaram, mas sempre desistem. Não sei o que tem lá, mas sei que tem alguma coisa. Algo que não quer ser ignorado. Algo que cresce no silêncio, que se alimenta do medo. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela experiência. Não consigo mais dormir no escuro. Não suporto o som de rádio chiando. E às vezes acordo de madrugada e juro que escuto alguém sussurrando meu nome. Sempre por volta das 3 da manhã. Eu só queria voltar a dormir em paz. Só isso. Mas tem noites que ainda sinto como se algo estivesse me esperando. De volta naquele apartamento. De volta dentro de mim.